Seguimos com a nossa programação aqui no CertiFórum 2021 e antes de convidar os participantes do 5º painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela Assessoria de Comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. Para moderar a mesa 20 anos de ICP, um olho no peixe e outro no gato, convido agora o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, aqui ao palco, acompanhado pelo senhor Maurício Balaciano, diretor de certificação digital da Serasa, pelo senhor Pedro Mota, chefe de departamento de gestão do Serviço de Certificação Digital do SERPRO, Pedro Pinheiro, diretor de auditoria, fiscalização e normalização do ITI, e Maurício Coelho, diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras do ITI. Boa tarde, sejam bem-vindos. Com a palavra o senhor Carlos Fortner. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Pedro Mota, SERPRO. Boa tarde, Maurício Balaciano, da Serasa. Boa tarde, Pedrinho, da Daphne, lá no nosso ITI. E boa tarde, Maurício Coelho, que está nos acompanhando virtualmente. Esse aqui é o único painel do CertiFórum 2021 que conta com 2 Pedros e 2 Maurícios. E, além dessa redundância, acho que a gente soma aqui cerca de 100 anos, talvez, de ICP Brasil. O nome do painel eu sei que chamou bastante a atenção de muita gente, né? Por que um olho no peixe e um olho no gato? E vou mais além. Além do gato, tem um cachorro vira-lata também no mercado. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho com quem estava lá no início da ICP, 20 anos atrás, Maurício Balaciano, Pedro Mota, no sentido de dizer, vocês contarem para a gente como vocês olhavam, né, o mercado 20 anos atrás, aonde nós chegamos hoje, os desafios todos que foram vencidos ao longo disso, e como a gente está enxergando hoje o mercado daqui para frente, né? Não vamos nem pensar nos próximos anos, mas vamos olhar quais são os desafios hoje que a gente precisa vencer. Então, do lado do mercado, o Maurício Balaciano e o Pedro Mota vão falar um pouquinho de como começou a ICP, como nós chegamos até aqui, e do lado do ITI, tanto o Pedro Cardoso quanto o Maurício Coelho vão poder contar um pouquinho como isso foi visto do ponto de vista de autarquia governamental, ITI, como secretaria do Comitê Gestor da ICP Brasil. Maurício, vou passar a palavra para você. Bem-vindo. É um prazer você estar aqui com a gente. Tá? Agradeço muito a sua presença. E eu sei que você tem uma apresentação para passar para o pessoal e contar um pouquinho como é que foi a experiência ao longo desses 20 anos. Obrigado, presidente. Então, primeiro, cumprimentando o senhor presidente, boa tarde, os diretores do ITI, meu xará, Maurício Coelho, Pedro Cardoso, Pedro Mota, do SERPRO. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar nesse painel, falando um pouquinho sobre os 20 anos de ICP Brasil. Esse painel que, mais do que parceiros, né, são amigos que a ICP Brasil me deu, né, nesses 20 anos. Então, queria dizer que eu sou um felizardo, né, de estar, desde o início, né, participando e podendo contribuir com o desenvolvimento da ICP Brasil. Bom, falando um pouquinho da Serasa Experian, somos pioneiros em certificação digital e também líderes mundiais em serviço da informação, com a maior base, né, de dados da América Latina. Estamos presentes em 44 países e fomos eleitos pela revista Forbes como uma das empresas mais inovadoras do mundo. A nossa experiência e a abrangência permitem que a gente transforme dados em vantagens estratégicas para que consumidores e empresas possam tomar decisões mais seguras e confiáveis. A ideia aqui é dividir, né, com todos, né, e aí cumprimentando a todos que nos assistem também, é dividir um pouquinho, né, da motivação e das expectativas que a gente tinha lá no início, né, em 2001, quais foram os principais desafios que a gente encontrou e como a gente veio superando eles e como que a gente está vendo a ICP Brasil hoje e com as perspectivas de futuro que a gente tem. Pode passar, por favor? Então, falando um pouquinho, né, das motivações,
Desde o início, a gente percebeu que existia um desafio no Brasil relacionado à complexidade da identificação do cidadão, né? E isso gerando um impacto muito grande na nossa economia. A gente entendeu, né, que a gente tem muito a contribuir nessa área, né, em se tratando de aumentar a confiabilidade dos dados, um ativo que a gente sempre, né, deu muito valor para os dados, né? Foi um ativo que a gente sempre deu muito valor. Lá atrás, né, pensando no início da ICP Brasil, a gente tinha os meios de comunicação começando a se digitalizar, iniciando uma transformação digital que eu acho que pouco de nós imaginava que avançaria na velocidade que avançou. A nossa expectativa, evidentemente, era que a gente conseguisse impactar toda a nossa sociedade num curto espaço de tempo. Mas que, para isso, era importante e necessário a gente superar alguns desafios, né? Pode passar, por favor? O primeiro deles, né? Como correlacionar um arquivo eletrônico a uma pessoa ou empresa de forma segura e confiável e que fosse não repudiável. Outro ponto, como transformar um arquivo eletrônico em um documento de identidade que fosse simples de se utilizar, aceito em todas as aplicações, registrasse a manifestação de vontade em um ambiente eletrônico e que fosse auditável e interoperável. Olhando, né, especificamente para a questão da validade da identidade, e pode passar, por favor, o slide? A validade da identidade era muito importante, como ainda né, garantir que a pessoa que está requisitando aquele certificado digital, de fato é quem ela se diz ser. Isso era fundamental para garantir a segurança do processo de emissão do certificado digital. Quando a gente olha, né, para o Brasil, que tem dimensões continentais, esse desafio se tornava ainda mais complexo, porque a gente precisava, né, operar em todo o país, né, e hoje são mais de 5.000, né, e 500 municípios que precisavam e precisam ser atendidos pela certificação digital. Além disso, à medida que, né, o tempo foi passando, a certificação digital foi se inserindo dentro, né, de aplicações, muitas vezes, na maioria das vezes, críticas de Estado, foi necessário implementar, né, robustecer o processo de identificação. A tecnologia também foi amadurecendo e, com isso, né, foram sendo implementados mecanismos adicionais de segurança que dessem, né, essa segurança e a garantia de que os certificados estavam sendo emitidos para aquelas pessoas que, de fato, né, estavam requisitando pelo certificado. A gente viu algumas, né, dessas medidas, né, de controles adicionais que foram sendo implementados ao longo do tempo, como, por exemplo, o duplo controle na validação da identidade, um processo que acontece, né, com inicialmente um agente de registro, né, capacitado e treinado, com conhecimento em grafoscopia e documentoscopia, que pudesse fazer o processo de validação, sendo que um segundo agente faria um processo de verificação, conferindo toda a documentação que tinha sido apresentada. Foi sendo incrementado também alguns, né, requisitos de segurança física das ARs. Captura biométrica e verificação da biometria foi mais um mecanismo que foi adicionado nesse processo ao longo do tempo. Além do sistema integrado antifraude, são alguns exemplos que eu trago aqui que foram sendo implementados ao longo desses 20 anos. E aí pode clicar, por favor. E para atender, né, a esse desafio, foi necessário, então, desenvolver um programa e uma rede de distribuição e parcerias que pudessem contribuir com esse processo, estar próximo do cliente final, né, para atender a ele naquela validação física, né, presencial na frente do cliente, e que pudessem também, né, com muito critério, implementar todos os requisitos de segurança necessários para a emissão de um certificado digital. Pode avançar um ponto, por favor? E aqui eu queria, né, chamar a atenção e aproveitar a oportunidade
para agradecer, né, a todos os nossos parceiros que confiaram na Serasa e que compartilham conosco do propósito de transformar o Brasil, né, e também aumentar a confiabilidade dos dados. Passando para o próximo, um segundo desafio é relacionado à usabilidade e à experiência do cidadão nesse processo de obtenção do certificado digital. A dependência do equipamento do cliente e todas as suas variáveis, e aqui a gente tem versão de sistema operacional, versão de Java, diferentes tipos de mídia armazenadora do certificado, cada uma delas com seus drivers, tornavam a vida, né, do cidadão e do empresário um pouco menos simples do que a gente gostaria, né? E muitas vezes, inclusive, não tão raro de se observar, o compartilhamento do certificado era e ainda é, em alguns casos, uma prática que era realizada pelos usuários. Um outro ponto relacionado à adoção e à usabilidade está no sentido da adoção das aplicações, né? Além dela já ser uma resultante desses dois aspectos anteriores que eu acabei de reforçar aqui, ela tinha um agravante de que, lá atrás, no começo da ICP Brasil, existia uma complexidade de compatibilização das aplicações com a certificação digital que aumentavam o custo, que traziam um custo elevado de implementação e também de manutenção dessas aplicações. O que a gente observou logo no início foi que, predominantemente, as aplicações que se compatibilizaram com a certificação digital foram as aplicações de governo e demandando, né, acho que predominantemente, certificados de pessoa jurídica. Quando a gente veio evoluindo no tempo, a própria tecnologia, à medida que foi amadurecendo também, permitiu, né, que a complexidade fosse menor de implementação, né, permitindo aí, então, a adoção de outras aplicações, que não apenas as de governo, de diferentes setores, como a gente viu, né, no setor financeiro, como a gente viu também no setor de varejo e, agora, mais recentemente, a gente observa o setor de saúde sendo uma das indústrias e segmentos que vem adotando a certificação digital. A realidade atualmente é de que, dos aproximadamente 10 milhões de certificados que a gente tem ativos hoje, 50% deles já são certificados de pessoa física. E aí, quando a gente faz uma análise, pode passar o slide, por favor? Uma análise, uma retrospectiva da ICP Brasil, a gente pode dizer que a ICP Brasil é sinônimo de segurança. E essa segurança ela é obtida pela combinação de modelo procedimental e normativo combinado à tecnologia. Então, quando a gente veio evoluindo, né, no tempo e foi amadurecendo a tecnologia que tinha-se disponível, né, naquele momento, nos diferentes momentos desses 20 anos de ICP Brasil, a gente observou que, à medida que a tecnologia evolui, permite que a gente simplifique os nossos processos. Mais do que só mantendo a segurança, até mesmo incrementando a segurança do processo, né? E facilitando até a experiência do cliente com relação ao uso. Então, é realmente uma evolução, é uma cadeia evolutiva que leva a gente, né, ao momento atual. E aí, passando o slide, por favor. Qual que é esse momento atual? O momento atual, o que a gente tem e claro, talvez, né, a própria pandemia, que a gente não pode deixar aqui de mencionar, que é realmente uma tragédia humanitária que a gente vem passando. Espero que muito em breve, né, a gente supere esse momento. Mas ela serviu também como um chacoalhão para a nossa indústria, para a ICP Brasil. E a gente conseguiu, eu diria talvez como desses últimos 20 anos, a principal transformação e inovação na ICP Brasil, que foi, além da possibilidade da gente fazer uso de certificados digitais válidos, né, no processo aí de renovação do certificado, a gente conseguiu também uma modernização
da ICP Brasil, que passou a permitir também que as validações de identidades fossem realizadas a partir de um processo remoto de videoconferência. É importante destacar também que, do ponto de vista de maturidade tecnológica, o que a gente observou? O surgimento de computação em nuvem, surgimento dos dispositivos móveis, a tecnologia de microserviço, de APIs, que tudo junto trouxe aí a possibilidade de implementações menos complexas e, consequentemente, uma maior adoção em diferentes segmentos da nossa economia. Tudo isso, e aí passando, por favor, o slide, tudo isso, a nossa percepção hoje é de que está trazendo uma percepção para o certificado digital, para todo o mercado, principalmente para aqueles que precisam, né, obter e utilizar um certificado digital, uma percepção muito mais positiva do certificado digital. Eu diria que o principal desafio agora é como a gente vai fazer uso dessa tecnologia disponível, da regulamentação vigente, para a gente oferecer, com segurança e conveniência, um modelo de negócios que seja acessível e que promova a massificação do certificado digital ICP Brasil. Eu entendo que a gente tem uma oportunidade incrível de fazer uso dessa infraestrutura, que já é madura, e estimular e facilitar a adoção dos certificados digitais ICP Brasil, que, de acordo com a Lei 14.063 de 2020, a lei que trouxe, né, estabeleceu os diferentes tipos de assinatura eletrônica, ela já descreve a assinatura eletrônica qualificada, ou seja, aquela que foi produzida utilizando o certificado digital ICP Brasil, como aquela mais confiável. Então, eu acho que a gente está num caminho muito interessante e muito positivo da ICP Brasil. Passando um pouco, o próximo já, que eu queria deixar de mensagem aqui, que a gente está extremamente empolgado com o momento da ICP Brasil e confiante de que estamos no caminho certo para aquela tão sonhada massificação que a gente vislumbrava há 20 anos atrás. A gente tem uma oportunidade incrível de massificar a distribuição do certificado digital para toda a população brasileira, principalmente, né, as pessoas físicas, né, que ainda existe, eu acho que um caminho de possibilidades aí para que elas obtenham e façam uso dos seus certificados digitais, estimulando aí diferentes setores da economia a também adotarem o certificado digital. Estamos certos de que tomamos uma decisão muito acertada quando decidimos participar da ICP Brasil lá no seu início. E esperamos muito poder contribuir nos próximos anos com a ICP Brasil, no desenvolvimento de um Brasil mais digital e moderno, com segurança e governança dos dados. Queria parabenizar toda a equipe do ITI, na figura do seu presidente e dos 2 diretores que estão aqui conosco, pelo excelente trabalho que veio sendo desenvolvido ao longo desses 20 anos. Sem dúvida nenhuma, a ICP Brasil é um sucesso e o ITI tem uma contribuição essencial e fundamental em tudo isso. Eu queria novamente agradecer mais uma vez pela oportunidade e pelo convite e desejar a todos um excelente resto de evento. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Você mencionou bem aí os 20 anos em que o peixe está sendo temperado e assado, né? Então, por que do peixe e do gato, né? O peixe, eu digo que é o certificado de ICP Brasil, nesses 20 anos sendo preparado e sendo disponibilizado para a população, mas não atingiu ainda a massificação que se imaginava 20 anos atrás, como você falou. Hoje a gente tem talvez aí em torno de 5 milhões de pessoas físicas, né? E isso precisa expandir. Vai expandir, certamente vai expandir. A gente está agora no mês de agosto, foi o mês de 20 anos da ICP, atingimos 700 mil, quase 700 mil certificados emitidos, foi uma marca histórica, mas ainda tem muito para crescer, né? Mas obrigado aí pela história toda. Eu tenho 1 ano e pouco de ICP só acompanhando a história, vocês têm a bagagem lá de trás. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado. Pedro, o que você conta pelo Serpro, como é que foram esses 20 anos aí de desafios, de surpresas e de expectativas?
Emocionantes. Primeiro, eu queria cumprimentar o presidente Carlos Fortner. Muito obrigado pelo convite. Ao diretor Maurício, que está nos assistindo. Ao Pedro, grandes amigos. Ao Maurício Balaciano, conhecido de muito tempo mesmo, desde o início da ICP Brasil. Eu quis trazer aqui um histórico, né, desse processo da certificação digital da ICP Brasil. Antes eu queria cumprimentar também a todos os participantes, aos patrocinadores do evento, e desejar um evento sensacional para todo mundo, que seja bastante proveitoso. Bom, no início da ICP Brasil, em 2001, né, nós fomos convocados, o SERPRO foi convocado pelo ITI para que nós fôssemos a hospedagem, para que nós pudéssemos criar e hospedar a ICP Brasil dentro das nossas instalações. Após um grande processo de auditoria, né, Pedro? Meu amigo Pedro, um processo que nós conseguimos superar, né, com aprendizado e com bastante dedicação dos técnicos, conseguimos ter esse credenciamento, né? E no dia 30/11, nós geramos a primeira chave da ICP Brasil. A ICP Brasil ela nasceu no Rio de Janeiro, portanto ela é carioca, né? Nasceu nas instalações do SERPRO no Rio de Janeiro, que ficam no Jardim Botânico. Obviamente foi uma emoção a madrugada, né? Porque apesar de todos os testes que nós fizemos com a solução na época, obviamente tivemos problemas, né? Sempre não tem como não ter. Participaram dessa cerimônia autoridades do governo, né, com as agendas apertadas, mas, enfim, tudo deu certo. E nasceu a ICP Brasil. O nascimento da ICP Brasil significou um grande desafio, né, e mudanças para melhor para o cidadão brasileiro. Aquilo ali, para nós, era uma esperança, e que se tornou realidade, né, de criação de soluções digitais e soluções que tragam conforto, economia e segurança, principalmente segurança ao cidadão. A primeira autoridade certificadora que foi criada, foi logo em seguida, umas 2, 3 semanas após, foi a autoridade certificadora da Presidência da República, uma autoridade de governo, e a criação dessa autoridade certificadora foi para se dar início, né, a um processo de assinatura eletrônica de documentos entre ministros, secretários e o presidente da República à época. Foi um desafio criar esses certificados, foi noites e noites trabalhando e foi um sucesso. Foi um sistema que até hoje funciona, né, e funciona bem dentro do escalão do governo. O segundo grande desafio, né, mas tem um desafio antes desse, que era a criação das autoridades registradoras, né? Sem as autoridades registradoras não seria possível nada disso. Isso não seria, a ICP Brasil não poderia ter a dimensão que ela tem hoje. Então, é fundamental esse trabalho. O segundo desafio que nós recebemos era simples, era criar a estrutura para o SPB. Então, todos os bancos, todas as instituições financeiras deveriam ter um certificado digital, ICP Brasil, para participar do sistema brasileiro de pagamento. Foi um desafio gigante, porque nós recebemos uma especificação do Banco Central e tivemos que, junto com a ICP Brasil, o ITI nunca nos deixou sozinho. Isso é importante a gente falar, né? A equipe do ITI, a equipe técnica extremamente qualificada, né, nos deu essa condição da gente criar esse certificado e esse modelo, esse sistema, ser um sucesso. Até hoje ele é utilizado, né? O SPB hoje é uma realidade e funciona de forma bastante exemplar. Em seguida, né, logo em seguida, ao SPB, um pouco antes do SPB, nós tivemos a
implementação da Receita Federal, né, da Autoridade Certificadora da Receita Federal, que é o grande alavancador de certificados digitais no Brasil, através do ECAC, do Conectividade Social, né, a gente tem muito a agradecer à Receita Federal por todo o desenvolvimento tecnológico que eles propuseram, né, com o uso de certificado digital. Hoje, né, hoje, para ter uma ideia, né, da evolução do ECAC e do Conectividade Social, os custos, né, de você transacionar com a Receita Federal são muito menores, né? Você hoje, com certificado digital, você consegue fazer qualquer tipo de operação, tanto de PJ como de pessoa física. Também, ao longo do tempo, foram vários desafios, vários projetos, né? Mas eu queria citar um projeto que foi, para mim, um sucesso. Aliás, todos foram, mas esse foi um pouquinho mais, que é o projeto do certificado no passaporte, né? Talvez ninguém saiba, ou poucos saibam, ninguém não, desculpe, poucos saibam, o nosso passaporte hoje, ele contém uma assinatura de um certificado ICP Brasil. Então, com essa assinatura, se tornou mais simples aos nossos usuários de passaporte, né, ingressarem em outros países. Isso foi um projeto capitaneado pelo ITI, pelo Ministério das Relações Exteriores, né, que é um sucesso. Então, todos os passaportes hoje contêm um certificado digital. Um outro projeto que é também muito interessante, que o certificado digital está lá dentro, é o certificado a CNH eletrônica. Toda a CNH eletrônica que é gerada, ela é gerada com uma assinatura de um certificado ICP Brasil. É muito importante isso, né? Ali a gente tem a real grandeza da ICP Brasil, vamos dizer assim, né? Um outro projeto também que é bastante importante, que hoje que funciona e funciona bem, é os certificados ESAT, que hoje são emitidos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, né? Todas as maquininhas de cupom fiscal, elas possuem o certificado ICP Brasil embutido nela, e é um projeto que nasceu também de iniciativas do SERPRO, da ICP Brasil e da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Nós estamos passando, assim, como o Maurício colocou, por várias transformações tecnológicas, né? No início desses projetos, a emissão do certificado era uma coisa muito complicada, né? Cada usuário era uma sentença. Hoje em dia, isso já está bastante evoluído. Estamos saindo do cartão, né? Passamos pelo token e estamos chegando nos certificados em nuvem, né? O certificado em nuvem é um grande avanço de tecnologia e de capacidade, né, das operadoras, né, de poder produzir aquilo com segurança. Inclusive, é objeto de pesquisa de outros países, já procuraram o SERPRO com a intenção de implementar soluções desse tipo. E, por fim, a gente chegou na videoconferência, né? A implementação da videoconferência, apesar da questão da pandemia, ela era quase uma realidade. A pandemia, no meu ponto de vista, ela apenas foi um catalisador para a implementação da videoconferência. Hoje, a gente tem relatos diários, mas diários, de pessoas que não possuíam certificado digital, que não tinham como comparecer a uma autoridade de registro e hoje estão fazendo uso do certificado de forma plena, né? Isso foi uma iniciativa, no nosso ponto de vista, vencedora, né? Estamos investindo nisso, o SERPRO investe nisso bastante, né? A gente tem relatos de pessoas no exterior que não podiam usar certificado e hoje conseguem fazer isso de uma forma extremamente simples. E isso vai avançar. Ainda vamos conseguir, né? O ITI está trabalhando nessa questão da AR eletrônica, né? E a gente imagina que isso vai evoluir ainda para uma situação melhor.
Uma questão que ainda não conseguimos vencer, mas estamos na porta de vencer, é a questão do certificado SSL, do reconhecimento, né, nos navegadores. Não é uma situação complicada, mas imagino, né, presidente, que em breve nós vamos dar essa notícia que os certificados SSLs da ICP Brasil não vão mais apresentar aquela mensagem de site inseguro. Isso vai ser um evento que a gente deverá comemorar muito, né? Eu imagino que, pelo menos lá no CEPRA, vai ser uma festa. Bom, a evolução da ICP Brasil ela é evidente, né? A atuação do ITI, dos seus diretores, do corpo funcional, do corpo técnico, né? Vou começar a citar nome aqui, eu vou ficar o dia inteiro, porque sempre são pessoas que ouvem a gente, ouvem o mercado, que tomam as decisões juntos, né? Às vezes decisões fortes que precisam ser tomadas e mais adiante a gente percebe que estava no caminho certo, né? Evoluiu muito a ICP Brasil, mas ainda temos grandes desafios, né? Temos agora essa questão de certificados IoT, né? A ACI Metro já foi criada, já é uma realidade, é um novo mercado que se abre para a ICP Brasil. Isso vai evoluir, vai criar corpo, né? E é o que nós estamos apostando nesses próximos anos. Certificado de pessoa física e pessoa jurídica já é uma realidade, né? Precisamos melhorar os nossos custos, vou ser bem sincero, para a gente poder fazer essa questão da popularização do certificado, né? Acho que massificação do certificado. E eu tenho certeza que o ITI está do nosso lado e nós vamos conseguir fazer isso brevemente. Então, agradecer novamente a todos. Estamos juntos. Viva a ICP Brasil, mais 20 anos. Não, mais 100 anos. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Bacana a história da ICP Brasil, né? Tem uma das missões do ITI é massificar o certificado digital. Nesse quesito de massificar o certificado digital, torná-lo mais barato é uma das formas mais rápidas, né? Mas eu sempre tenho insistido, eu sempre tenho falado desde que entrei no ITI que a ICP Brasil ela não pode se resumir a vender produto certificado, ela tem que se focar agora em vender também serviço certificação, né? E aí vem o pulo do gato mesmo, né? A gente tem hoje 10 milhões de certificados ativos, desses 10, 5 milhões praticamente são pessoas físicas, né? E a ITI, o ITI como secretaria da ICP, sempre tem atuado para que a ICP, os membros da ICP, massifiquem isso, torne mais fácil o uso, torne mais barato o próprio certificado. Deveríamos ter hoje, talvez, aí seus 20, 30 milhões de certificados de pessoas físicas, né? E aí tem uma novidade. Na semana passada, 3 ACs nos procuraram, fizemos uma reunião depois com a SG deles, nos procuraram para apresentar uma nova proposta de modelo de negócio, SafeWeb, a Solute e a Digital Sign. Apresentaram para a SGD uma proposta de oferecer 40 milhões de certificados digitais gratuitos para o cidadão. Lógico que isso ainda depende de ter o certificado em nuvem, algumas já têm, evidentemente, e depende do uso da base de dados da ICN, né? Então é uma outra evolução que vai ter pela frente. Lógico que isso ainda toma tempo, não é de um dia para o outro, né? Mas aí a gente fala um pouco do gato, né? Onde está o gato? O gato está em explorar a oportunidade do cidadão passar a se digitalizar. Tá? E aí eu estou recebendo algumas perguntas interessantes. No finzinho do painel a gente troca uma ideia das perguntas. Obrigado, viu, Pedro? Vou passar para o outro Pedro. Tem 2 Pedros e 2 Maurícios nesse nosso painel. Pedro, queria que você falasse um pouquinho aí para a gente como é que, do ponto de vista do ITI, esses 20 anos aí, como é que eles evoluíram, quais foram os desafios e como isso cresceu e em que pé nós estamos hoje. Ok. Cumprimento aqui o presidente Carlos e os meus amigos aí, Pedro Mota, Maurício Balaciano e Maurício Coelho. E cumprimento também
os amigos e amigas e senhores e senhoras que estão nos acompanhando aí nesse Certifórum e dizer da minha satisfação e alegria de poder estar aqui mais uma vez compartilhando da nossa visão, do que nós enxergamos. Tem uma visão tanto peculiar, que é uma visão da Daphne, né? Eu queria pedir aqui que colocasse aí a apresentação. Já pode passar a primeira aí. Então, eu vou trazer aqui, só fazendo uma analogia, né, do que é, a gente entende como uma missão nossa da Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização, como os 4 elementos da natureza. Não tem nada místico, né, mas é só uma analogia para a gente compreender como nós atuamos, como nós da Daphne atuamos. Então, a gente tem esses 4 elementos aí, né, a terra, o ar, a água e o fogo. E aí nós entendemos que cada um desses elementos representam uma das atividades que nós executamos no nosso dia a dia durante esses 20 anos de ICP Brasil. Pode passar aí. E a primeira, que representa aí a terra, são a parte de normas. A norma é a nossa base, é o nosso piso, é aquilo que nós fazemos, que dá sustentabilidade para tudo que nós fazemos. E uma das funções da Daphne é apoiar o comitê gestor, do ponto de vista técnico, né, na elaboração das normas. E também o ITI, naquilo que o comitê delegou de suplementar, né, e complementar do ponto de vista apenas de especificar tecnicamente aquilo que o comitê gestor já decidiu. E durante esses 20 anos, já foi falado aqui, mas algumas normas foram extremamente importantes para nós construirmos o que nós temos hoje, nesses 20 anos. Uma delas, que aconteceu em maio de 2006, que é um modelo muito parecido com o que nós temos de AR hoje. Então, em 2006, que foram criados o termo AGR, então os agentes de registro passaram a existir a partir de 2006, criou instalações técnicas, dossiê eletrônico, dupla validação. Então, já tinha ali um conceito necessário ser introduzido nas normas para possibilitar massificação. Nós já estávamos num nível em que já existia um volume muito grande de autoridades de registro e precisava ali ter uma delimitação de como isso funciona, quais são os requisitos técnicos para uma autoridade de registro funcionar, quais os requisitos de segurança física, lógica e tudo mais. Outra questão importante, em 2015, eu destaco aí a questão da criação dos PSBIOS e do sistema antifraude. A gente já está aí no momento, a gente vai ver um pouquinho à frente, enfrentando algumas das dificuldades, né? Se a gente pudesse dizer assim, tem o gato querendo comer o peixe, então tem possibilidades de fraude. Então, uma das questões que acho que tem que ficar muito claro isso, o ITI tem uma preocupação com o mercado e uma preocupação com segurança. Por isso que nós estamos atentos, por isso que temos acompanhados, a gente tem um outro painel aqui pensando já em algoritmos para o futuro, ou seja, o que nós precisamos de segurança para manter essa infraestrutura funcionando hoje e daqui a alguns anos. Destaco também aí, depois teve a resolução 119.151, que trouxe isso que o Pedro Mota acabou de dizer sobre os certificados SSL, novas regulamentações, de permitir que a ICP Brasil esteja completamente aderente a esses requisitos internacionais. Trouxe também, a 151, trouxe uma simplificação de processo dentro da autoridade de registro. Por quê? Porque nós já conseguimos avançar tecnologicamente em algumas situações, isso possibilitou simplificar alguns processos, visando principalmente reduzir custo dessa infraestrutura. E na 132 trouxe o certificado em nuvem e, por fim, a videoconferência. Pode avançar aí. A videoconferência, como dito, foi uma das maiores inovações. A gente ainda está aprendendo ainda a fazer videoconferência. Eu coloco assim, que a gente tem basicamente 1 ano. Pode avançar aí, por favor. E aí, o segundo elemento aí, para nós, que é o ar, e não poderia deixar de ser, nós vivemos o dia inteiro com AR, Autoridade de Registro, no nosso dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, em 2006, ou seja, 5 anos após a criação da ICP Brasil, nós tínhamos 72 autoridades certificadoras. Em 2006, 30 autoridades certificadoras.
10 anos depois, 72. 5 anos depois, nós já dobramos o número de autoridades certificadoras. Se nós formos a autoridade de registro, 2006, ou seja, 5 anos, primeiros 5 anos, 89 autoridades de registro. 10 anos depois, ou seja, mais 5 anos, nós temos 565 autoridades de registro. E 2021 devemos fechar com 2.300 autoridades de registro. Esse volume é muito grande, principalmente, eu considero assim, principalmente de autoridades certificadoras. A gente viveu isso, e estava até comentando com os colegas aqui, que nós vivemos um momento em que, é o que nós estamos hoje, as autoridades de registro querem ser autoridades certificadoras. Por quê? Porque lá no passado, 2019, nós tínhamos uma figura chamada instalações técnicas, e essas instalações técnicas migraram para se tornar autoridade de registro. Então, por isso, esse volume gigantesco de autoridades de registro. Estou falando gigantesco porque, se nós fizéssemos uma divisão simples, aí vocês entenderiam a quantidade de autoridade de registro pela quantidade de certificado. É algo, de alguma forma, desproporcional. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2016, que é antes desse movimento, nós tínhamos 565 autoridades de registro e 3 milhões de certificados. Hoje nós temos aí 4 vezes a quantidade de autoridade de registro e temos um pouco mais do que o dobro de certificados digitais. Então, isso é isso que a gente entende, é isso que a gente controla, é esse o nosso universo de atuação dentro da nossa diretoria. Pode passar. O próximo, por favor. E depois, o outro elemento, que a gente chama de água, que é auditoria e fiscalização. A parte de auditoria e fiscalização, nós trabalhamos em duas frentes. Uma primeira é a de confrontação. Eu preciso entender se os procedimentos operacionais que estão sendo empregados pelas autoridades certificadoras, autoridades de registro, estão em conformidade com a norma. Então, existe um microsistema dentro da ICP Brasil chamado de auditoria, e aí inclui o ITI nesse processo, as auditorias independentes, as auditorias internas, e um volume muito grande, e as ACs, a maioria delas tem as suas áreas de compliance. Elas auxiliam tanto o negócio, internamente, quanto as auditorias independentes, quanto o ITI, em manter os processos em conformidade. O sonho e o objetivo do ITI é que não houvesse desvio, que não haja desvio de conformidade com as normas. É nisso que nós trabalhamos o tempo todo. E quando há esse desvio, a gente entra na outra etapa, que é a de condenação, que é a aplicação de penalidades. Isso aí está muito mais afeto às questões de fiscalização. Nós estamos trabalhando para aprimorar os mecanismos de fiscalização. As fiscalizações, eles atuam de forma muito pontual, para já ir, no caso, já muito mais com foco, às vezes, até em penalização. Ou seja, depois de constatado, praticamente, que tem alguma coisa em não conformidade e se esgotaram os mecanismos de correção disso, ou seja, já foi passado por uma auditoria, já foi identificado que teve não conformidade, já se tentou fazer um outro processo, às vezes nós temos isso internamente, algumas questões relacionadas a monitoramento de informações, e ainda assim isso não se corrigiu, então vai para um processo de fiscalização que, em algumas situações, acaba redundando em condenação, ou seja, aplicação de penalidade. E, por fim, o nosso último elemento, pode passar aí, que é o fogo, e eu digo que o fogo tem que ser apenas uma chama muito pequena. E a gente enfrenta isso, é outra área de atuação do ITI, da Daphne, que é o combate à fraude. Eu tenho aí, apresentando para vocês, o que a gente chama de um índice de confiança do certificado digital, que é a quantidade de certificados digitais emitidos corretamente, sem nenhum resquício de fraude. E esse índice, ele vem ao longo do tempo, a gente monitora isso diariamente, semanalmente, para entender o que está acontecendo e, se for necessário, fazer ajustes nas normas inicialmente, recrudescer os mecanismos de segurança
e fazer o acompanhamento em termos de auditoria e de fiscalização. Então, o índice, ele se mantém aí, índice de confiança em 99,99%. Tá? Depois disso, é o índice de fraude. Então, a gente tem o pior índice, a gente chegou em 99,988. E hoje a gente está aí em 99,992. Então, nós mantemos esse índice, um índice muito baixo de fraude. Isso dá o índice de confiança da ICP Brasil. Nós temos vários mecanismos para detectar e aprimorar os controles para evitar fraude. Para vocês terem uma ideia, do total de fraudes que são identificadas na ICP Brasil, a Daphne consegue detectar 36% desse total. E os outros 64% são mecanismos das próprias autoridades certificadoras, utilizando as suas áreas de compliance, utilizando os seus métodos de antifraude, os seus sistemas biométricos. Então, é isso que nós fazemos para combater a fraude. E o que nós entendemos e esperamos para os próximos anos? Nós estamos investindo em uma área, a gente já tem isso estruturado, estamos caminhando no ritmo do serviço público, às vezes não num ritmo que nós desejaríamos que fosse, mas é o ritmo que nós conseguimos fazer numa área de inteligência analítica, para trabalhar com machine learning, para identificar mais rapidamente esses desvios e essas possíveis fraudes, esses desvios de conformidade na emissão do certificado. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso, e um dos subprodutos desse trabalho, pode passar aí, eu sei se vocês já viram, nós já lançamos, já está disponível hoje no site do ITI, uma aplicação chamada Meu Certificado, onde o cidadão se loga lá no GovBR e ele tem acesso aos seus dados do certificado, o dado que o ITI possui dele, junto da sua base. E nós vamos lançar, no início de outubro, a versão 2.0 desse Meu Certificado. Ele já vai estar compatível com um padrão do GovBR, muito mais clean, muito mais amigável para o cidadão. E se ele se logar no GovBR com o certificado digital, pode passar aí, se ele se logar com o certificado digital, ele vai obter as informações completas do que ele tem lá no seu certificado. Vai aparecer qual foi a R, qual foi a C, se é um certificado de pessoa física, de pessoa jurídica, se ele foi emitido presencialmente, se foi emitido por videoconferência, se esse certificado já está expirado, se ele está revogado. Essas informações vão ser devolvidas para o cidadão, respeitando aquilo que a LGPD preconiza, ou seja, o dado é do cidadão e eu posso entregá-lo, devolvê-lo e mostrar para ele ali o que ele possui. Então, isso é uma evolução, nós vamos estar trabalhando em cruzar essas informações com outros dados para obter, o mais rapidamente possível, algum indício e alguma condição que possa comprometer a segurança do certificado digital ICP Brasil. Então, nós trabalhamos em função disso, entendemos que esse é o que nós vamos fazer, esse aqui é o futuro, investir cada vez mais em tecnologia, tanto do ITI, quanto das autoridades de registro, das autoridades certificadoras, para tornar a vida do cidadão mais simples, tornar o uso do certificado mais simples, mais fácil para toda a sociedade. Então, é essa a nossa visão, é isso que nós acreditamos e vamos continuar trabalhando para que no futuro a gente consiga reduzir ou manter muito baixos os níveis de fraude e aumentando o nível de conformidade com os nossos requisitos. Então, eu acho que era isso. Eu queria agradecer aqui ao presidente, aos demais colegas, e nos colocar aí à disposição, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, que falou pela Diretoria de Fiscalização e Normatização. E é interessante isso, né? Porque o próprio cidadão ele pode verificar o uso do certificado dele, né? Se tiver alguma fraude, ele mesmo pode alertar o ITI a respeito. Essa iniciativa ela é recente,
está disponível no site, qualquer cidadão pode ir para entrar. Para quem não sabe, né, pela 14063, a lei 14063, o ITI teve como segunda atribuição fomentar ou fornecer, dar o suporte de toda a identificação para o acesso ao GovBR, né, que é a assinatura avançada. Sobre isso nós vamos ter uma pergunta, depois eu vou te passar essa pergunta, viu, Maurício? Essa é interessante. E falando em Maurício, queria passar para o Maurício Coelho, que é o nosso diretor de infraestrutura, para ele contar um pouquinho aí a história da ICP nesses anos. Maurício que está hoje, paletó e gravata. Bom dia, Maurício. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento o presidente Fortner. Posso chamar meus amigos aí de tanto tempo, Pedro Cardoso, o Pedro Mota, o Maurício Balaciano, meu xará, outros tantos que estão aí no evento acompanhando a gente. É complicado, né, a gente falar de 20 anos, que acaba depondo aí nossa idade, né? Nossos cabelos brancos não vão negar. Quem está nesse jogo há mais tempo, de fato, pôde acompanhar e observar muita história, muitos fatos pitorescos. Acho que a gente poderia ficar horas aqui contando causos, Fortner, desta ICP Brasil. E ela continua a nos surpreender. Acabei de ser surpreendido por um Pedrinho Cardoso, místico, falando dos elementos da natureza. Essa é novidade na ICP Brasil, ainda não conhecia. Parabenizo aí o Pedrinho pela abordagem, foi inteligente, foi criativo e representou muito bem aí o papel da Daphne. Acho que as falas de meu xará, Maurício Balaciano, Pedro Mota, fizeram a linha do tempo da ICP Brasil com muita precisão. A gente já comentou, Fortner, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Você olhar para trás e sair criticando o que foi feito é fácil. Agora, voltar lá naquele tempo, em 2001, começar isso que chamamos de ICP Brasil, foi um enorme desafio, tá? Uma tecnologia que naquele tempo raríssimas pessoas conheciam, raríssimas. Então, conhecer de ouvir falar é uma coisa, agora conhecer a nível de saber implementar é uma tremenda diferença. E eu posso dizer a vocês assim que eu comecei a lidar com o ICP Brasil do outro lado do balcão, como cliente da ICP Brasil. Estava na imprensa nacional em 2002, quando a gente implementou a primeira versão de Diário Oficial da União, eletrônico, utilizando então o certificado digital ICP Brasil, para assinar o DO naquela ocasião, em outubro de 2002. Então, naquele momento, eu tomei contato com o ICP Brasil, com a certificação digital. Apesar de toda a dificuldade de fazer a assinatura eletrônica do Diário Oficial, aconteceu e me encantou. Né? Me encantou a ponto de eu depois buscar caminhos para ir ao ITI. Cheguei ao ITI em fevereiro de 2003. Né? E lá, então, estou acompanhando isso. ICP Brasil que teve desde a sua gênese, né, os desafios. Lembrando que ela, em princípio, era para ser uma ICP Gov, né, e que depois, então, decidiu-se, né, pela abertura e que fosse, então, um sistema de certificação nacional, aberto a toda a sociedade, não apenas para governo. E um modelo bastante interessante, um modelo com participação híbrida. A gente tem tanto entidades públicas quanto entidades privadas. E isso, por si só, já traz grandes desafios, porque, obviamente, são perfis, naturezas, objetivos, muitas vezes, diferentes, né? Mas eu digo que foi uma decisão acertada, o modelo, nessa participação híbrida, é de sucesso. Os números e o alcance de aplicações que a ICP Brasil alcança se dá também em função desse modelo. Se fosse um modelo simplesmente governamental, certamente não teríamos o alcance que temos hoje, né? Foram muitos os desafios, como eu disse. Então, a gente passa aí pela implementação propriamente dita, pela questão, né, da interoperabilidade. Quem se lembra lá em 2003, a dificuldade que era, você tinha um smart card de um fabricante, precisava usar numa leitora de outro fabricante, isso não funcionava, questão de interoperabilidade. Então, veio a criação do sistema de homologação, por exemplo, de mídias criptográficas, no nome da ICP Brasil, primeiro no ITI, com a USP, com o LSTEC, isso depois evolui para o Sistema Brasileiro de Acreditação da Conformidade, do Inmetro, né, nosso parceiro atual,
e hoje é um sucesso, onde a gente teve também, importante destacar, a adesão da indústria, né? Célio Ribeiro, nosso parceiro da Abrid, que nos apoia aqui na organização do Certifórum, sempre nos ajudou a construir esse modelo, é um sucesso, ele trouxe a indústria com ele, então foi importante. Pedro Mota, quando cita a questão do passaporte, eu concordo com ele, é um case emblemático. Ninguém tem ideia da complexidade técnica que foi essa implementação. Quem regulamenta os passaportes eletrônicos é a ICAO. E a ICAO tem toda uma regulamentação específica e a nossa regulamentação no Brasil não era compatível. Então, a gente precisou fazer ajustes normativos, ajustes operacionais. E hoje, o passaporte eletrônico brasileiro é um dos mais seguros do mundo, compatível com toda essa regulamentação internacional. A gente, quando fala, né, alguns paradigmas a gente conseguiu quebrar. Essa questão, por exemplo, né, da identificação presencial. Claro, quando a gente volta lá em 2001, não tinha outra forma de você fazer a verificação da identificação de um cidadão, senão de forma presencial, né? Você tinha que fazer o famoso cara crachá, tá com o documento ali, a pessoa, e fazer essa conferência. Não tinha outra forma de fazer. Hoje, isso evoluiu demais, a gente tem os serviços de identificação digital, a gente tem acesso às bases biográficas, biométricas oficiais do governo para fazer estas comparações. Isso, então, traz essa quebra de paradigma da obrigatoriedade da presença física de um titular de certificado. E a gente conseguiu vencer isso, trouxemos a inovação legislativa, normativa, no nome da SP Brasil, e hoje a gente tem as emissões também de forma não presencial, através da videoconferência, né? Já citado aí por vocês, acho que um grande case de sucesso da CP Brasil. Como o Fortner coloca aí, né, o CP Brasil é o peixe, né? E o gato é danado, né, Fortner? O gato, ele quer a comida ali do prato todo dia, ele não quer saber do peixe de ontem. O peixe de ontem já foi, ele já saciou a sua fome, ele tem fome hoje, ele quer um peixe novo. E o gato está sempre nos cobrando que o peixe, então, se reinvente e se renove. A gente foi muito bem sucedido, já foi comentado aí, na estratégia de alcance da massificação na pessoa jurídica. Hoje, praticamente toda empresa no país transaciona eletronicamente, fazendo uso de certificados digitais pelo Brasil. E foi assim porque foi essa a demanda que se apresentou de início à ICP Brasil. Tínhamos poucos casos de uso para o cidadão comum, né? E por isso mesmo ele, então, não via interesse em ter um certificado. Para usar aonde? Uma vez só no ano, talvez. Então, nunca foi a prioridade. Isso mudou. É importante que também a gente tenha consciência dessa realidade hoje virou, né? Com a questão da estratégia de governo digital, com a ampliação, né, dos serviços públicos sendo prestados agora em plataforma digital, como é o caso do GovBR, alcançando 4.000 serviços públicos digitais, mudou. O foco agora é o cidadão comum. É o João, é a Maria, o José, aquele cidadão que antes ia lá atrás dos seus direitos num balcão físico de uma entidade pública. Agora ele vai nesse balcão virtual do GovBR para exercer os seus mesmos direitos. E para isso ele precisa das ferramentas digitais. Ele precisa ter mecanismos de comprovação da sua identidade digital e precisa manifestar, né, a sua vontade também digitalmente através das assinaturas eletrônicas. Então, baseados inclusive no modelo europeu que avançou nesse sentido já desde 2014, os 3 tipos, né, de assinaturas eletrônicas, a eletrônica simples, a eletrônica avançada e a eletrônica qualificada, sendo a ICP Brasil a provedora da assinatura eletrônica qualificada. A gente tem aqui essa oportunidade de oferecer ao cidadão, conforme o nível de risco, né, da aplicação que ele está acessando, utilizar uma destas 3 assinaturas eletrônicas. ICP Brasil é a top, é a mais segura, ela tem a presunção de validade jurídica, ela vale para toda e qualquer situação, né? Então, o que hoje é o desafio para nós é fazer com que esse certificado ICP Brasil possa chegar ao cidadão comum, né? E é um grande desafio, não é fácil, não é simples. Passa pela simplificação dos processos de emissão, que nós estamos endereçando, videoconferência já é uma questão dessa. Passa pela redução de custos do processo de emissão, e também esses procedimentos de simplificação vão endereçando a redução dos custos que compõem uma emissão de certificado, para que possa ser ofertado ao cidadão um preço mais justo, né, se a gente pensar no cidadão comum.
Mais que isso, né, oportuniza agora com a certificação, né, os certificados em nuvem, como já foi comentado aí também, né, essa possibilidade de uso a partir dos dispositivos móveis, que é, na verdade, aquele desejo do cidadão. Ele quer ter a flexibilidade de usar onde estiver, quando ele quiser, a partir do dispositivo que tem na sua mão, no seu bolso, que é o seu smartphone. E o certificado em nuvem traz essa facilidade. Então, o certificado em nuvem também vai trazer a questão do user-friendly, né, da facilidade de uso. Tudo isso, nós vamos agora dar a cereja do bolo. Estamos trabalhando na inovação da emissão por ARs eletrônicas, né? Autoridade de Registro Eletrônica. É o processo, então, de emissão automatizado, ou seja, a partir, né, de um aplicativo mobile, a partir de um aplicativo no navegador, no desktop, no notebook, o cidadão vai poder, então, acessar a um serviço automatizado para ele ter a emissão do seu certificado digital SP Brasil em nuvem, né? A partir de validação biográfica, biométrica, na base de dados da ICN, né, a Identificação Civil Nacional, base de dados da Justiça Eleitoral, e aí, então, a gente, com isso, consegue dar esse passo de, mais uma vez, flexibilizar, facilitar o acesso, reduzir custos e trazer a emissão, inclusive, de uma forma que pode ser transparente, porque a emissão pode se dar através de APIs que podem integrar aplicações, por exemplo, de tal forma que o cidadão, na verdade, está dentro de uma aplicação, fazendo lá a sua tarefa, suas ações, e naquele momento ele precisa assinar. Ele não tem o certificado, naquele momento mesmo, por API, essa aplicação chama, emite o certificado, ele já assina e sai feliz da vida ali, de forma transparente. Então, a gente já está avançado no horário, né? A gente precisa encerrar. Rapidamente, são essas as palavras que eu queria trazer e dizer a todos que temos muito trabalho a fazer, sem sombra de dúvida, não acaba nunca. Mas é sempre um trabalho, um desafio gratificante, e entendo que o ICP Brasil tem todas as oportunidades, as condições, né, de avançar mais 20 anos, com certeza. Obrigado, Maurício. Você mencionou muito bem, né, que o acesso ao GovBR, você com o certificado digital ICP Brasil, você tem um acesso pleno, né? O GovBR é o top. E aí tem uma pergunta, nós temos 1 ou 2 minutinhos aí que eu vou abusar um pouquinho do horário, tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Como é que eu vou passar essa pergunta para você, Balaciano, inclusive pela Serasa, né? Como é que a Serasa enxerga a estratégia de governo digital? O que ela serve de exemplo, de direcionamento para vocês enquanto mercado? Obrigado pela pergunta, presidente. A gente vê no GovBR um modelo muito interessante de transformação da cultura da sociedade brasileira. Até hoje, né, até pouco tempo atrás, o que a gente via era que os processos precisavam ser no modelo físico, manual, ou mesmo no modelo da ICP Brasil, caso, né, fosse digital. O que a gente vê agora, com a implementação do GovBR, é a possibilidade da gente trabalhar com modelos transitórios, que transitam do processo físico, ainda do papel, até chegar no processo de maior nível de confiabilidade. Então, a gente, respondendo bem rapidamente a pergunta, a gente vê com muitos bons olhos, porque a gente vê como um movimento que vai acelerar essa transformação cultural e vai aproximar o cidadão muito mais da ICP Brasil do que ele estava até hoje. Então, é um modelo que, sem dúvida nenhuma, vai alavancar muito, porque, como bem o meu xará acabou de comentar, a ICP Brasil é o modelo de maior confiabilidade pela Lei 14.063. Então, tendo um certificado ICP Brasil, não há nem necessidade de ter outros tipos de identidade. O desafio, obviamente, vai ser como a gente vai conseguir aproximar a simplificação e a simplicidade do uso dos certificados ICP Brasil com as avançadas e acessibilidade, claro, de preço. Então, vemos com muitos bons olhos e queremos poder participar e contribuir de todo esse processo. Obrigado, Maurício. Bom, o staff aqui já está me dizendo que acabou o nosso tempo. Agradeço aí a audiência de todos. É sempre uma satisfação estar apresentando aqui um painel desse. O ITI está à disposição de todos e eu desejo aí uma boa tarde, bons trabalhos, bons debates para os próximos panelistas. Muito obrigado e até a próxima.